Vamos à palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Glória a Deus. Capítulo 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. Vamos ler do versículo 4 a seguir, do versículo 4 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Graça seja convosco e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em todo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pela qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Amém? Glória a Deus. Amados, quem sabe você já levantou essa pergunta: por que a sociedade é tão desunida? Por que as pessoas muitas vezes é cobra comendo cobra, é pessoa querendo derrubar outro para subir? Nós vemos comércio, no meio do trabalho, entre funcionários, entre empresários e patrões, entre próprias igrejas, nós vemos que há uma divisão. Isso nós vemos por causa do egoísmo, amado. É a pessoa pensando somente nele, é a pessoa pensando, digamos, só puxar a brasa para a sua sardinha, não pensando no seu próximo, não tem unidade. Até conta que houve um naufrágio, e nesse naufrágio só sobrou 3 pessoas, 3 homens. Tinha um africano, bem escurinho, tinha um russo e tinha um americano. E os 3 chegaram, foram para uma caverna, cataram alguns gravetos, e cada um deles tinha um palito de fósforos. E entraram com aqueles gravetos de lenha todo molhado. E aí o americano pensava assim: eu não vou acender o meu fogo para esse negro e esse russo se esquentar. E o russo dizia o seguinte: eu não vou acender o meu fogo para esse americano e esse negro se esquentar. E o negro também pensava da mesma forma: eu não vou acender o meu fogo para esses branquelos russo e americano se esquentar. Moral da história: os 3 morreram por egoísmo. Se eles tivessem unidade, não precisaria ter gasto os 3 palitos de fósforo. Com um palito de fósforo e a quantidade de lenha que eles tinham, eles poderiam se salvar, poderiam se aquecer. Mas o egoísmo fez com que houvesse divisão na vida deles, amado. Naquele momento, amado, se nós encontramos pessoas hoje que não prosperam dentro de uma família porque há divisão na família, se nós encontramos uma empresa com vários sócios que não prosperam porque há divisão entre eles, você já percebeu? Hoje não é tanto
Mas a maior parte dos chineses, dos japoneses, que às vezes vão dizer que se eles trabalham na linha de peças e ferramenta, e aí tem mais ou menos umas 10 lojas num lugar que é todos os japoneses que tomam conta dessa área. Eles fazem o seguinte: nesse mês, um deles vai fazer a compra para todos eles, e quando você compra em quantidade, você tem um preço mais baixo, e divide toda a mercadoria entre aquelas pessoas ali. Às vezes não são nem parentes, são só amigos, conterrâneos. No outro mês, o outro vai comprar, e eles têm possibilidade de crescerem e ter preço baixo, mas porque tem unidade. A unidade prospera, a unidade traz comunhão, a unidade traz amor, a unidade traz visão. Quando nós lemos esse texto, o apóstolo Paulo não estava presente, é uma carta que ele está mandando, e também não sabia quando poderia estar presente. Então ele tenta resolver um problema dentro da igreja de Corinto. Para você conhecer, a cidade de Corinto, ela ficava situada num corredor. Era uma cidade muito importante, com aproximadamente 400 mil habitantes. Não era uma cidade pequena, e era composta por várias nacionalidades, porque era uma cidade importante. Então tinha soldados romanos, tinham pessoas, marinheiros que estavam por ali, havia pessoas de todas as raças, cor, pensamento, e aonde vai pessoas diferentes, eles levam os seus costumes, levam as suas práticas, levam os seus deuses. Então a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era uma mistura, e com isso, amado, a igreja veio se estabelecer, pregar o evangelho nesse local. E como eles têm esse hábito, eles têm esse pensamento, eles começam dentro da igreja a criar divisão, e começa a dizer o seguinte: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Se você der continuidade ao texto, à leitura do texto, você vai observar que eles estavam divididos, porque isso era o costume deles. E uma igreja dividida não pode prosperar. Uma igreja dividida não tem como Deus abençoar. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo isso, e no versículo 10, olha o que ele diz no versículo 10: rogo-vos, irmão. O que é rogar? Peço a vocês, pelo amor de Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou pedindo para vocês, que vocês cheguem a um acordo, que vocês falem a mesma língua, que não haja divisão entre vocês, antes vocês sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Olha o pedido de Paulo, porque ele estava vendo, se a igreja caminhar naquele sentido, a igreja será destruída. Amado, diante desses comentários, nós queremos falar nessa noite sobre o valor da unidade em meio à diversidade. O valor da unidade em meio à diversidade. O povo de Corinto era um povo dividido em muitas coisas. Pensa aqui, pensa dessa forma. Seria mais ou menos uma casa, amado, que tem vários filhos e que cada um torce para um time. Você já imaginou na hora de assistir jogo? Principalmente se tiver corintiano no meio, daí pior ainda. Pior no meio, misericórdia no meio daí. Aí tiver Grêmio, Internacional, misericórdia no meio. A divisão dentro disso aqui. Eu lembro, amado, eu estou falando isso porque na minha casa era assim: eu e meu pai palmeirense, minha mãe corintiana, meu irmão flamenguista, o outro santista, meu avô santista, tudo dividido. Então eu levava vantagem porque o meu pai era o chefe da casa, vou assistir o jogo, os outros vazavam, eu ficava com meu pai assistindo o jogo. Mas o dia que o outro jogava, ele desligava a televisão, falou: ninguém vai assistir esse jogo aqui. Porque havia uma divisão até nisso. Havia uma divisão, um negócio de dinheiro. Esse dinheiro é meu, esse dinheiro é meu, e esse aqui. Já havia divisão, não prospera. Uma família que há divisão não prospera. Agora imagine uma igreja com divisão. E nós estamos no ano
da unidade. Amado, quando nós estamos no ano da unidade, nós temos que ser unidos. E unidos não é união, é diferente, como já foi falado no passado. A igreja estava em constante ameaça de divisões internas. Seria mais ou menos assim: eu venho aqui e prego uma coisa a respeito de Jesus Cristo e da salvação. O Adalberto vem aqui e prega de uma forma diferente. O Glênio vem aqui e prega de uma forma diferente. E aí divide em 3 grupos. Eu sou do Adalberto, eu sou do pastor, e eu sou do Glênio. Divide tudo. É o que estava acontecendo na igreja. Tinha o grupo de Jesus, tinha o grupo de Apolo e tinha o grupo de Paulo. Estava todo dividido. Como que o Espírito Santo vai operar numa igreja que divide? Como que a igreja vai crescer se não anda de acordo com o seu líder, com a sua liderança? Nós devemos estar num só propósito. O Espírito Santo jamais estará dividido, amado. Amém, amado? O Espírito Santo nunca vai estar dividido. Amado, esse negócio que você escuta por aí, o Espírito Santo mandou eu sair da igreja e abrir uma igreja. Mentira dele. O Espírito Santo nunca divide igreja. O Espírito Santo não divide igreja, amado, porque a essência dele é a unidade. São coisas do homem dizer o seguinte, que o Espírito Santo mandou. O Espírito Santo mandou, não foi o diabo que mandou, porque o diabo é perito em divisão. O diabo é perito em dividir as pessoas. Sim ou não? E agora usa o nome de Deus, dizendo que Deus mandou abrir uma igreja, saiu divisão. O Espírito Santo jamais divide. O Espírito Santo nunca promove divisão. O Espírito Santo não promove divisão, amado. Deus abomina divisão. Quando você vê divisão, pode ter certeza que está a mão do capeta lá, não do capeta, do lapeta, né? Não é do capeta, é do lapeta. Na igreja de Corinto, dá a entender que o Espírito Santo não tinha espaço, amado. Num lugar que está sem divisão, o Espírito Santo tem espaço? Não tem. Ele precisa de um espaço. As coisas secundárias estavam tomando o lugar das principais. Eles estavam preocupados, dizendo assim: eu tenho meu grupo, o outro tem meu grupo. Estamos preocupados com essa parte, estamos preocupados com as finanças, estou preocupado em receber a minha bênção. Mas a principal de estar unido, eles não tinham. O Espírito Santo não tinha lugar dentro dessa igreja. E se você continuar lendo a carta aos Coríntios, você vai entender que eles entenderam o recado de Paulo, e ela vai se tornar uma das igrejas com muitos dons espirituais. Uma igreja que evangelizava porque entendeu que tinha manifestação do Espírito Santo, porque havia unidade. Eles entenderam o recado de Paulo. Essa igreja não tinha conhecimento do poder da unidade. Amados, vou repetir novamente: se cada um de vocês entender o poder da unidade, você não sabe o que a unidade é capaz. É algo maravilhoso. Juntos um grupo de pessoas, o que pode fazer unido? Vamos fazer tal coisa? Vamos. Vamos comprar tal coisa? Vamos. É unidos. É tão poderosa a unidade que o próprio Deus, olhando para aquele grupo de pessoas liderado por Nimrod na Torre de Babel, eles: não haverá impedimento para tudo aquilo que eles intentarem construir. Deus teve que intervir, Deus teve que impedir, porque senão eles iriam construir, porque havia um só pensamento, um só propósito. Você, muitas das vezes, amado, você vê o mal unido. Você escuta na televisão: assalto a carro forte. Daí eles montam tudo o álibi. Tinha uma equipe disso, a equipe daquilo, a equipe daquilo, a equipe daquilo, e o roubo foi sucesso. Por quê?
porque estavam unidos. Daí você olha para nossas autoridades, polícia civil, militar e etc. São unidos? Muitas das vezes não. Há uma própria divisão no próprio as autoridades. Não consegue trabalhar junto. Chega um e diz, não, esse aqui é serviço da civil, não é nosso. Esse serviço da militar, não é nosso. Há uma divisão. Agora você já imaginou a unidade? Quando você vê um comando, vamos dizer, o exército tem um comando, estão unidos, a ação, a missão é um sucesso. Por quê? Porque há unidade. A unidade no alvo a ser atingido. A unidade é muito importante dentro da igreja, amado. Como que é assim? É assim, irmãos, vamos pisar com o pé direito, todo mundo com o pé direito. Vamos para a esquerda, todo mundo para a esquerda. Irmão, vamos fazer isso. Se todas as pessoas conseguirem fazer isso, amado, não tem o que nós não faremos, Pai. Com a ajuda do Espírito Santo e o Senhor sob o nosso comando. O Senhor no comando da igreja, amado. É assim que deve ser. Onde há unidade, há comunhão. Existe unidade onde não há comunhão? Não tem jeito. O que é comunhão? Estar junto. Vamos fazer um almoço, todo mundo junto. Vamos fazer uma janta, todo mundo junto. Vamos fazer uma reunião de oração, todo mundo junto. Isto é unidade. Mas quando começa, não, eu não vou também. Começa a dividir. Tem que ter unidade. Comunhão era o que não havia na igreja de Corinto, porque já tinha grupinho, panelinha para cá, panelinha para lá, eu sou desse, eu sou daquilo. Quem que vai estar pregando aqui? É o Apolo? Vamos, eu não vou porque é o Apolo. É o Paulo? Ixi, aquele eu vou cochilar, porque fala muito lento, vai muito devagar, eu vou cochilar. É o grupo dele. A igreja estava dividida. Não tinha comunhão. Não havia comunhão. O Senhor Jesus disse, olha o que o Senhor Jesus disse: reino dividido não prevalece. Reino dividido não prevalecerá. Por quê? Está dividido. O reino para vencer tem que estar unido. Tem que estar junto. E Jesus sabia disso, por isso falou isso. Quando não há concordância, a igreja não se desenvolve. Vamos fazer tal coisa. Eu não acho. Vamos forrar. Poderia pegar esse dinheiro e fazer outra coisa, mas Deus deu para fazer isso. Então tem que haver concordância. Se não há concordância, não pode ter unidade. Paulo pede para a igreja algumas coisas para ter unidade. Olha o que ele diz: falem a mesma língua. O que é falar a mesma língua? O que um prega, o outro prega. O que um entende sobre a cruz é a mesma coisa. O que uns entendem a respeito do inferno é a mesma coisa. O que uns fala a respeito do pecado é a mesma coisa. Isso é falar a mesma língua. Falar a mesma língua. Amado, como pode? As pessoas recebem a pregação, eu não concordo. Se você não concorda, você está fora. Você tem que estar de acordo com a Bíblia. E reino dividido não prevalece. Vai começar a formar o grupinho dele. E se torna uma maçã podre. E não pode haver divisão. E o apóstolo Paulo pede: fale a mesma língua, tenha um só propósito. Amados, você já percebeu? Vamos colocar uma coisa pequena. Dentro de um lar, quando a esposa e o esposo dizem assim: vamos fazer tal coisa, vamos comprar tal coisa, o que acontece? Consegue. Mas quando um diz assim: vamos comprar tal... não concordo.
Mas não importa se você concorda ou não concorda, eu vou comprar a mesma coisa. Pode ter certeza que já começou a divisão, vai atrasar a prestação, é perigoso 3, 4 e já ir lá para as pequenas causas e perder até o objeto. Vocês já observaram quando você está no acordo, junto com a esposa e o esposo, junto no propósito, vocês construíram a casa, que hoje, como que nós conseguimos pagar? Nós temos, porque estavam unidos, não tinha divisão. Por que os seus filhos nasceram coisa mais linda do mundo? Perfeitos, porque estavam unidos no mesmo propósito. E fizeram bem unido. Estavam concordando entre si. Se há unidade nisso, vai sair o quê? Vai sair coisa linda. A unidade da igreja. Amados, Deus vai operar. Deus vai agir. Eu sempre uso como exemplo um grupo de 18 pessoas, mais ou menos, consegue comprar um terreno, consegue construir uma igreja grande, consegue comprar Kombi com um grupo pequeno, porque estavam unidos. Começa a passar um certo momento, por isso que é bom o crente nunca passar da adolescência. Vamos colocar, não adolescência, criança. Diga para o teu companheiro, seja sempre uma criança. Porque a criança, amado, o pai diz assim, vamos em tal parte, estamos juntos. Tá isso, estamos juntos. O pai é o herói dele. A mãe é a heroína. Meu pai é o melhor. Meu pai sabe tudo. Ele está escutando a conversa, pode levar para o meu pai que meu pai sabe. Não é assim as crianças? Agora, amado, na vida espiritual, o crente não pode passar de ser criança. A Bíblia até diz que temos que se tornar como uma criança para entrar no reino do céu. Sabe por quê? Porque quando entramos na fase da adolescência, já queremos nos achar, achamos que entendemos. Não passe da fase da adolescência espiritual. Não. Porque já acha que é dono do mundo, que sabe da verdade e acabou. Você não sabe nada, coroa, estou noutra, mano, não sei o que, não entende nada. A experiência que não tem. Paulo apela para eles que tais atitudes escandalizam a igreja do Senhor Jesus. Divisão. Aonde há divisão, há fofoca. Aonde não é? O grupinho que se reuniu, como é que foi lá? E aí, como é que foi? E começa com aquela coisa, divisão. Divisão atrai um abismo, atrai outro abismo. O apóstolo Paulo, eu imagino aquele homem longe escrevendo, sabendo o assunto. Eu queria estar aí para tratar esse assunto de perto. Mas ele escreve no temor e no amor do Espírito Santo. Onde há unidade, há crescimento, amado. Onde há unidade, há crescimento. Atos dos Apóstolos, presta atenção nisso aqui, ó. Olha a diferença da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém e a igreja de Corinto. Esse texto de Atos 2, versículo 42, 44, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estavam unidos. Vamos orar? Vamos orar. Vamos ter comunhão com o partir do pão? Sim. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Tinham tudo em comum. E no verso 47 ele completa: enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A unidade traz ou não traz crescimento? A Bíblia está dizendo. Eles estavam juntos em oração,
estavam juntos em comunhão, estavam juntos em tudo. Vamos orar, vamos orar. Eles eram tão unidos em oração que muitas das vezes orava, o templo balançava, tremia. Não pelo barulho que eles faziam, mas pelo poder do Espírito Santo que ali estava no meio deles. Havia unidade. A unidade de nós estarmos juntos, amado. Seja o irmão, vamos estar juntos, vamos estar juntos. Vamos fazer isso, vamos estar juntos. Aí nós conseguiremos. Independente, amado. Independente se eu concordo ou não concordo. Amado, eu lembro, eu me converti numa igreja que proibia tudo. Mas eu nunca fui contra, mesmo que dentro de mim eu não concordava com algumas coisas, mas eu obedecia o meu pastor. Estava junto com ele. Porque eu aprendi que tem que ter unidade. Eu aprendi que reino dividido não prospera. E cada dia com essa unidade que eu tinha com meu pastor, até hoje, eu sempre fui abençoado. Nós precisamos cada dia ter, a igreja ter unidade, amado. Irmãos, vamos orar para que Deus venha curar fulano. Não é 3, 4, não, é num propósito, colocar no coração e vai conseguir. Amado, tem muitas pessoas que de repente dizem assim, eu esqueci de orar para fulano, nem lembro o nome dele, mas tenho certeza que quando chega o dia 5, dia 6, o 5º dia útil, você sabe que tem que receber o teu salário, e sabe as suas horas extras, sabe contadinho quanto que dá. Sim ou não? Agora quando o irmão diz assim, ó, interceda por mim, em favor disso, daquilo, irmão, me perdoa Espírito Santo, porque eu esqueci, nem lembro o nome do irmão, nem sei como é que ele pediu, porque você não teve interesse. Porque quando você tem interesse, você lembra tudo. Não é verdade? Você lembra. Nós precisamos ter essa unidade, amado. Lembrar da palavra de Deus que o Senhor Jesus rogou que nós fôssemos unidos. O valor da unidade no meio da diversidade. Nós estamos vivendo nisso. Nós estamos vivendo num mundo cheio de divisões, cheio de diversidade de pensamentos, diversidade de segmentos religiosos. Mas nós temos que permanecer unidos na doutrina dos apóstolos, no poder do Espírito Santo, porque se nós sairmos dessa unidade, o Espírito Santo não pode operar em nosso meio. E eu creio que aqui tem uma igreja que crê no poder de Deus e que quer o Espírito Santo sobre a sua vida. Nós precisamos, cada dia mais, a unidade verdadeira traz crescimento, amado. Todos os avivamentos aconteceram depois de uma verdadeira unidade. Quantos querem um grande avivamento sobre a tua vida? Comece a ter unidade. Se queremos avivamento e crescimento, devemos estar unidos em todas as áreas da igreja. Em todas as áreas da igreja. Não é só em algumas, em todas. Vamos ser unidos em nossa contribuição. Vamos ser unidos nas nossas ofertas. Vamos ser unidos na obra missionária. Vamos ser unidos no trabalho das irmãs. Vamos ser unidos no trabalho com os jovens. Vamos ser unidos junto com os líderes. Vamos estar juntos, juntos. Não vamos deixar que ninguém venha dividir. Não vamos deixar que ninguém venha nos separar. É um casamento eterno, até que a morte nos separe. E na vida espiritual nem a morte vai nos separar, porque nós estaremos unidos eternamente com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor morreu, pagou um preço na cruz para nós sermos unidos. Ele morreu na cruz para nós sermos uma só família, uma só carne com o Senhor. E aí nós vamos ver o poder de Deus sendo manifestado em nosso meio. Nós vamos ver, se a igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Glória a Deus.